Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador. E essa responsabilidade é minha, foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas, o Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, é mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração, foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, com uma visão realmente, um aspecto humano muito grande e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe, mas eu assumo essa responsabilidade aqui e também comunico já que, de forma interina, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Pedrinho, o Vasco nos pontos corridos, só o Renato Gaúcho iniciou e terminou um brasileiro no comando do Vasco. Todas as equipes que conseguem altas posições têm a tendência de manter treinadores, ou algumas vezes trocam, mas geralmente são as que mantêm. O que acontece com o Vasco, de gestão a gestão, que tem essa turbulência, e o Felipe tem algum prazo que você já está planejando junto com o Marcelo Santana? Olha, a questão do tempo de trabalho do treinador foi uma coisa que eu fui até muito sacaneado logo quando eu cheguei, que o Pacheco tinha sido contratado pela gestão anterior e com 4 jogos eu tive que fazer uma demissão e eu falei na época, pela perspectiva ali do acompanhamento, obviamente, dos trabalhos, eu percebi que não existiria uma evolução dentro daquilo que eu acreditava. Depois a gente subiu o Paiva, que deu uma resposta positiva, teve uma queda ali interna também de rendimento e a gente fez a troca. Eu acho que o contexto todo é muito difícil. E agora falando dos dois lados, do lado de cá como presidente e do lado de vocês que eu já estive aí. Eu acho que a gente extermina muito, tudo muito rápido e acaba que o ambiente fica muito duro de ser sustentado. Às vezes você quer dar tempo de trabalho, por mais que não seja de repente um jogo que te agrade ao nível que você espera, mas se você olhar no cenário nacional, as opções de mercados também não são essas, entendeu? Então assim você fica amarrado, mas não gosto de falar que é cultura, porque
Tem lugares que têm culturas horrorosas e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer uma mudança. Pode partir de mim? Poderia. A decisão foi demorada a ser tomada? Foi porque em nenhum momento eu queria deixar qualquer ponto de interrogação que seria uma demissão por uma autoproteção minha. Em nenhum momento. Por isso que eu conversei bastante, tentei entender tudo, já estava realmente com um processo de avaliação de todo o contexto para tomar essa decisão, porque pela pressão já existia muito tempo para a saída do Fábio. E eu resisti porque eu queria tentar dar continuidade ao trabalho e tentar, de alguma forma, plantar alguma coisa para começar a mudar dentro, pelo menos, do que eu acredito no futebol. Mas eu acho que é muito forte o contexto. E eu estava com receio também de começar a atingir o desempenho dos atletas pela questão da atmosfera, do ambiente, por isso que eu falei da questão anímica, que a gente precisava fazer a troca. Não concordo de ficar trocando, me incomoda. Não faço a troca pela pressão, faço a troca por alguns aspectos de jogo, no qual eu não vou entrar no mérito. Também falo que entreguei as peças de forma demorada para o Carille, né? E a gente está em busca de uma reconstrução que leva um certo tempo para a gente atingir um nível técnico de jogadores também que a gente acredita. Mas como eu falei, e desculpa até me estender nessa resposta, eu falei vindo para cá e vou repetir, falar depois de uma derrota isso é muito ruim, mas é mais um momento para eu deixar claro que eu não faço nada como autoproteção. Quando eu falei que o Vasco estava entre os 8, a minha frase completa foi que o Vasco está entre os 8 melhores elencos. Eu quis dizer de time, dos 11. O que faria o Vasco brigar em cima e embaixo seria o desempenho. Essa foi a minha frase. E se você pegar jogador por jogador, dá para fazer a avaliação que eu falei. Eu não falei nenhuma loucura. Porque avaliar depois de uma derrota, é óbvio que você vai botar o valor do jogador para baixo. Então, assim, a gente tem jogadores ali que se a gente conseguir desempenhar bem, a gente vai brigar lá em cima. O Fortaleza, individualmente, não tinha um time melhor que a gente e desempenha melhor do que a gente. O Atlético Mineiro, no ano passado, não tinha um time inferior ao nosso, era melhor tecnicamente e terminou atrás. Então, eu acredito que o desempenho possa potencializar o jogo do nosso time. Pedrinho, boa noite, tudo da Ponte do Globo. Queria te perguntar como foi agora essa conversa com o Carille, também no vestiário, não sei se você chegou a entrar a conversar com os jogadores, porque na vitória contra o Porto Cabello a gente viu que os jogadores apoiaram o Carille, né? A pressão começou contra o Corinthians, ou se intensificou contra o Corinthians, e aí depois, na vitória, os jogadores foram lá, abraçaram ele no gol e tal, então parecia que internamente os jogadores apoiavam a continuidade do treinador. Eu queria saber como é que foi essa... Não, é uma decisão administrativa da gestão. É uma decisão muito difícil porque, como eu te falei, o ambiente lá dentro é muito agradável, mas a gente precisava mexer, porque eu comecei a sentir que a gente vai ter uma sequência que é ruim para quem assume também, Felipe de forma temporária, o outro treinador, porque não vai dar tempo para treinar. A gente joga quinta-feira em Ponta Grossa, depois joga em Brasília, depois viaja para Venezuela, volta para jogar em Salvador, depois vai para a Argentina. Então, assim, não vai ter tempo para treinar. E aí é um ponto de interrogação também para quem fala sobre futebol e para a própria torcida. O que vai ser exigido do próximo treinador? Qual jogo vocês vão querer do próximo treinador se não tem tempo de treinar? E o Carille pagou um preço por isso também. Ele teve um tempo interessante ali com a eliminação do estadual, mas a gente joga terça, sábado, quinta, domingo. Então, assim, não tem tempo para ele fazer os ajustes. Por isso que eu não posso ser injusto e botar toda a responsabilidade nele e assumo toda a culpa que eu tenho nesse processo. A conversa, vou falar agora no hotel, que a gente volta para jantar rapidinho, e aí eu comunico para os atletas. Mas é sempre muito difícil. A minha conversa com demissão, que não foi a primeira, já tiveram algumas, não só de treinadores, é sempre muito delicado, né? Pedrinho, João Barreto aqui da Casa TV. Você
Em cima disso que você falou, o novo técnico vai ter que pegar o trabalho durante, mas eu imagino que você já tem algum perfil ou algo que faz sentido para conseguir fazer exatamente para que esse time renda, já que é um time que tem peças fortes. O que vocês estão buscando? Qual é o perfil que o Vasco está atrás e o que você pensa disso? Então, a pergunta é interessante porque uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é o que tem no mercado, né? Então é uma luta constante sobre o que você acredita de futebol e sobre o que tem para ser ofertado. E existe uma escassez e uma cobrança muito forte por todos os lados. Então, assim, muitos treinadores, de repente, que tentam um jogo ou gostaria de ter um jogo mais agressivo, mais ofensivo, tem um certo receio e acaba tendo um jogo mais cauteloso e aí acaba indo para um jogo que não agrada tanto o torcedor e as coisas não fluem. Mas a intenção minha, particularmente, é sempre ter um controle mais do jogo, ter sempre mais a sensação que a gente está mais próximo de fazer o gol do que de levar, de marcar muito forte sempre, com pressão. Esse é o que eu desejo. Agora, daí a gente conseguir isso é uma outra questão. Presidente, Eduardo Canelas, canal A Hora do Vasco. Você falou sobre a questão de entregar as peças tardiamente do Fábio Carilli. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: as peças que chegaram até agora, alguns, vou tirar um desse balaio, estão com dificuldade de emplacar. O senhor teve também a janela do meio do ano passado e também a de janeiro desse ano para melhorar a defesa, que segue sendo fruto de muitas críticas. Até o Verret já fez uma citação, claro que citou também todo grupo. Existe uma consciência, ou já um debate, uma conversa, que a janela de correção vai ser uma janela de muita dificuldade para vocês, vai ser uma janela complicada. Existe essa responsabilidade batendo que vai ter essa necessidade? Obrigado. Você me permite discordar de 2 pontos. Eu acho que nós melhoramos a questão individual do setor defensivo, porque quando a gente toma gol, a gente sempre pega os 2 jogadores que jogam no centro da zaga. Quando eu não consegui trazer o Maurício Lemos no ano passado, todo mundo bateu muito porque eu não consegui trazer, e quando a gente traz, ele não servia mais. O Lucas Freitas é um jogador que tem um potencial e tem um desenvolvimento importante. O João Vitor é um zagueiro que muitos clubes contariam com ele, e a gente faz um esforço para ele ter aqui. Vai errar e vai acertar sempre. Então a gente fez essa recomposição na zaga, que eu acho que de repente pode trazer mais um ou outro jogador, mas não é a zaga especificamente posição que fez com que a gente sofresse os gols. Com relação à janela da temporada passada, eu acho que existiu, e sempre assumindo a responsabilidade, tá? Não estou tirando a minha responsabilidade, não. Mas todo mundo sabia que aquele período era o período de mais dificuldade do Vasco em 2024, porque seria o período do aporte. Por isso que existiu um apelo tão grande por uma janela muito especial naquele período, e a gente sabia que a gente não tinha dinheiro para fazer. E as contratações que foram feitas, que houve questionamento sobre, com esse valor você traria outro jogador. A forma com que a gente conseguiu diluir as parcelas de pagamento, outros jogadores, ou empresários, ou clubes não aceitariam. Então, nós conseguimos fazer um movimento dentro do que a gente imaginava. Essa janela, se você perceber, a gente precisava de peças de reposição, meio que dar uma enxada no elenco. Por exemplo, a gente não tinha o Alisson, precisava trazer um jogador ali pela direita. Na esquerda, a gente precisava de beirada, porque nós perdemos o David. A gente traz o Nuno, que é um meia-ponta, e o Lloyd, que é um cara mais velocista, que entrou bem no jogo hoje. O Garré é uma característica parecida mais com a do Adson, né, de mastigar um pouco mais o jogo. Não sei se eu estou esquecendo alguma contratação. Acho que não, né? De frente não. Então, o Oliveira, o zagueiro que veio, foi um jogador que tem um potencial de construção, que é um jogo que a gente sempre imaginou. Agora, para o meio do ano, já fui perguntado até antes do jogo sobre isso. A janela acabou de fechar, né? Só que assim, a gente já começa a trabalhar e perceber que a gente precisa, eu acho que, tentar uma contratação um pouco mais forte, mais decisiva.
porque a gente já conseguiu dar uma enxadinha no elenco de peças de reposição em cada setor. Mas é muito difícil, porque se eu volto no assunto, muitos ficam falando que eu estou dando desculpa. Mas se eu não explicar o processo, não tem como vocês entenderem porque que de repente a janela a gente não traz jogadores que todo mundo espera, que é onde o potencial maior. Então assim, a gente está num processo de reestruturação financeira. Eu gostaria, não gostaria? É repetitivo? É chato? É. Mas a gente RJ aprovada, a gente vai criar um cronograma de pagamento para ser iniciado no próximo ano. A gente só na trabalhista já de um acordo, a gente já saiu quase de 300 milhões para 80. É um processo doído, mas eu acredito muito que a gente consiga fazer um time competitivo. Agora, as peças que chegaram, muitas peças, às vezes dá muito pouco tempo, assim. A gente cria um rótulo muito forte. E não estou falando das minhas contratações, não. Das contratações anteriores também. Né? Por exemplo, o Cocão, que foi contratado, né, pela 777, né? O Verrete, logo quando chegou, né, foram jogadores que foram questionados e deram uma resposta positiva. Né? Então, assim, eu acredito que os comentários que existem sobre as contratações é como se a gente não tivesse uma análise de mercado, como se a gente não tivesse uma análise de desempenho, um processo completamente que não seja profissional. O Vasco é uma empresa, mesmo não tendo um investidor ainda, é uma empresa. Então, o processo ali ele é todo criterioso. Então, quando a gente contrata o Lloyd, não é uma contratação, achamos o Lloyd interessante por causa... Não, a gente viu os jogos, a gente pesquisou, a gente perguntou, e palavras de jogadores que foram gênios da bola, que jogaram contra o Lloyd, sendo treinadores ou não. Então, assim, é um jogador que a gente... que de repente demora um pouquinho mais a se adaptar do que o Nuno. Eu só acho que o pré-julgamento é muito duro, assim, e a gente tem que entender a realidade. Eu falei isso uma vez para vocês e vou repetir. Vocês já imaginaram se eu tivesse trazido o Bruno Guimarães do Audax apresentando no Vasco? O que a torcida, o que vocês falariam para mim? Pô, jogador do Audax? Porque na nossa cabeça a gente só tem que dar valor para os jogadores que já têm grande nome. Quando o Vasco estiver numa situação financeira para atingir isso, a gente vai fazer. Só que existe potencial em jogadores que não têm esse nome. Então, assim, o Atlético Paranaense levou o Bruno Guimarães e ele se tornou o que se tornou, porque viu o potencial nele. Não estou falando que esses jogadores que eu trouxe são do nível a mais ou menor do que o Bruno Guimarães, mas é só dar um exemplo que a gente precisa dar um pouco mais de confiança para esses jogadores. O mundo virtual, que eu estou vendo muita gente mexendo aí na internet, e é bom falar, os jogadores do Vasco e de todas as equipes, eles têm um acesso muito grande a isso. Né? E os jogadores do Vasco hoje, eles só consomem coisas ruins, pô. Se você olhar a rede social do Vasco hoje, os caras são detonados o dia inteiro. Para que treina? Para que isso? E eles consomem isso, pô. Então, assim, eles trabalham duro, eu acredito no grupo, acredito que a gente pode ser competitivo e acredito que a gente tem que realmente começar a botar a mentalidade vencedora, que é uma coisa que eu luto aqui dentro há muito tempo. Pedrinho, Sérgio, do podcast Cosmopolitano, eu vou pegar dois trechos da sua fala, uma é do calendário, e a pergunta seria, você tem a intenção de repente segurar o Felipe até a parada do Mundial, e a outra com relação ao estilo de jogo que você falou, de ter a bola, de sofrimento. Seria o Diniz a sua intenção? Você que já elogiou bastante o Diniz quando... Não vou falar o nome de treinador, até porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o Felipe, mais uma vez, eu agradeço a ele, que é uma decisão muito difícil também para ele, porque ele sempre tem uma relação muito amigável com todos os treinadores que passam aqui. E ele não interfere nessa decisão que eu tomo. Ele não interfere. E, mais uma vez, ele aceita, comuniquei depois, né? Falei para ele, cara, demiti o Carille, quero saber se você pode assumir, se você não puder assumir, eu vou botar outro membro da comissão técnica. E ele prontamente, não vou assumir, não tem problema. Então, é ver o dia a dia, ver o trabalho, ele não vai ter tempo também para isso, né? A gente tentou um movimento por uma questão, como eu falei, do que a gente acredita que esse time pode dar mais um pouco e também pela questão anímica. A última, da Band,
Você falou a respeito de inchar um pouco o elenco, mas ao mesmo tempo que você consegue trazer mais jogadores, muitos se machucam também. Estou confirmando aqui, são vários jogadores importantes que estão lesionados. Dentro disso, a gente tem 3 competições pela frente. O brasileiro ainda está no começo, está um ponto da zona, mas também está 7 do líder, então está tudo organizado. O Vasco pensa em priorizar alguma competição, vai tentar ir com tudo em todas. Qual que é esse planejamento? Até pelo calendário também, que é bem apertado, o próximo técnico, como você disse, vai ter muito tempo para treinar. Isso é bom falar também, porque, e é bom deixar claro, porque eu sou muito cobrado, porque as pessoas falam que eu não falo muito. Eu até perguntei para o Vinícius, e o Vinícius fez uma pesquisa, não sei se é verdadeira, mas ele falou que eu sou o cara que eu mais falo. Então, só para deixar claro que, assim, eu falo, só que como o assunto do Vasco é um assunto delicado sobre a questão da 777, toda vez que eu falo, pode vir esse assunto à tona e eu trago de novo para dentro de São Januário esse assunto desgastante. Prioridade. Não, foi bom tu perguntar, porque eu ouvi dizer quando o Carille culpou contra o Corinthians que a gente estava priorizando. A minha frase lá atrás vai ser a mesma de agora. Não priorizo competição. Eu não interfiro, que fique claro, né? Porque as pessoas me cobram escalação, esquema tático. Eu não faço isso, tá? Eu não escalo o time. Ah, Pedrinho, tá jogando assado. Não adianta me cobrar, porque eu não faço isso. Eu não mando poupar jogador, eu não faço nada. A única coisa que eu falo é que o Vasco não vai priorizar. Que tem que ir para campo os melhores e os que estão em condições. Ponto. Se vai ser os 11 ou vai ser um, eu não interfiro nisso. Então o Vasco vai sempre jogar para ganhar todos os jogos das competições. Eu não vou priorizar nenhuma competição. Até porque a gente mata-mata é uma característica e Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. Então a gente tem que competir com o melhor que a gente tem. Com relação aos jogadores, a gente tem o retorno se Deus quiser, do David no meio do ano, do Adson, então a gente já enche um pouquinho mais, com mais opções, e aí a gente tem que ser pontual em algumas posições, que eu não uso acho que não é nem correção, mas muito mais ajuste, entendeu? Acho que a gente precisa, assim, de algumas posições que eu não vou citar, porque para o jogador não entender acho que é, mas ser mais direto ali em algumas posições que a gente tem carência. Obrigado. Tá? Obrigado, valeu.